Esse é muito bom, mestre. Reduzimos muito, pá. Hoje só Mestre, tomamos um café, eu, reduzimos muito. mestre, eu também estava a tomar muito café, mas tive Ah, também que reduzir o café. amém. É mesmo assim. Estávamos a querer matar muitos bruxos com café. Quando mais Glória. você desmatava, mais se multiplicava, né? É verdade, mestre. Graças a Ah, Deus. Deus abençoe. Amém, mestre. Glória a Jesus. Boa noite, queridos irmãos em Cristo Jesus. São 21 horas e 14 minutos, tempo de Angola. Porquanto Angola é a nação da promessa, porquanto l'Angola de notre pays, notre pays s'appelle l'Angolais. Lá estão. Então, como é que está o Saurimo aí? Ó, Julião, Calbuita. E o Brasil, como é que está, Fernando Moi? E Londres, como está, Stess? Eu vi o Ponzo a chegar aí no aeroporto de Guarulhos. É assim que se chama, né? Guarulhos. Ah, Guarulhos. Eu já estou falando para que é Guarulhos. Guarulhos. No aeroporto de Guarulhos. O Ponzo aterrou no aeroporto de Guarulhos. Muitas viagens na cara. Eu te vi, Dinai. Só que eu, como não demoro a ver esses vídeos aí. Só vi isso aí também lá. Reconheci lá você, vi, né? Os dois bispos, três. Os dois bispos auxiliares e o bispo principal. Mas já não insisti mais. Como está quente aí na Alemanha, é melhor que esteja quente do que frio. Chamem, chamem os homens de boa vontade. Desta vez não tem notícia do Papa, por isso não vamos ter mais de 1.000 pessoas, não. É? Eles não querem ouvir o Evangelho. Como assim tua mãe está a vomitar desde ontem saindo sangue? Tem que. O que é que significa isso, Rita? Hã? Você tem um pululo, pá. Não curasse a tua mãe, porque está a ser julgada, o quê? Rita, tua mãe não... é da sinagoga, né? Pega um copo de água agora aí. Vou ajudar a tua mãe. Me confirma se a Rita está me ouvindo. Precisa somente dizer amém. E quando dizer amém, não vou continuar. A vossa rede aí não é das boas, pá. Ontem já estava a falar, pensei que a pessoa estava na live, afinal tinha caído. Depois voltou, não, não ouvi. Ouviu? Ouviste? Não. Estás a falar tipo a fala brasileira. O brasileiro te fala não, mas é afirmação. Tu falaste não, ouvi pai.
Não ouvi, pai. Ouvi, pai. Não faça isso. Hã? Não fala não, fala se ouvir. Onde entra não, é não mesmo, né? Confirma aí, Rita. Ouviste ou não ouviste? Combana, ajuda aí a moçambicana, tá? Diz que é para usar o português. Ah, não ouvi. Sim, é sim. Agora metesse lá o não ouvi, pai. E eu fiquei confuso. Brasileiro assim é afirmação. Não ouvi, pai. Agora eu disse, prepara um copo de água. Agora ouviste? Estás a ver? Acertei. Estaria aqui a ordenar alguém que nem estava a me ouvir. Depois poderia voltar mais a pedir. É? Se me ouviste, me confirma sim. Ok. Então prepara. Já ouviu um copo com água? E levanta o copo assim no ar 3 vezes. Faz assim. 1, 2, 3. Depois lhe dá de beber. Não precisa falar nada. Só levanta assim. E não é ritual. Essa é a minha fé. Poderia não mandar levantar. Poderia mandar baixar. É só obedecer. Dar de beber esse pouco de água. Vai vomitar, cortar os vômitos. Assim também como o sangramento. Eu achei estranho, né? Estou a entrar um pedido. E assim tive que. Já deixe? Ah, bom. Então tua mãe já está curada, tá? Qualquer causa que está a provocar, se é HIV, se é tuberculose, se é não sei o que, não importa. Aí os efeitos não é somente o estancamento dos vômitos e o sangue, não. É pela raiz. O mal pela raiz foi estancado. Aí no Moçambique tem muito HIV. Não estou a dizer que seja o caso da tua mãe. Por causa da influência sul-africana. Mesmo Angola também. Só que Angola, o principal do culto é o HIV. Em Angola as pessoas têm SIDA e não sabem. Morrem com HIV, os médicos nem falam. É incrível. Mudam o que é a patologia. Chamem, chamem os doentes. Eu carrego isso, rapaz. Sim, virtude para curar. Entendeste bem, Queta? E a virtude para curar estava sobre ele. E um dia ele disse: Senti que a virtude saiu de mim. Alguém me tocou. Todos te apertam. Ainda não começou a hora de quê? De pedir, tá? Atendi aquela senhora, porque a situação é grave. Agora é dor do corpo, mantém ainda aí. Os médicos disseram que é uma bactéria no estômago. Então, já morreu a bactéria. Enquanto estamos na live, vai dando notícias aí da tua mãe, notícias boas. Nesse momento já está o corpo a transpirar. Se ele não é da igreja, vai te perguntar: quem é este homem? O corpo está a transpirar, as forças a se renovarem. Se não estava a comer, já vai te pedir comida. Vai te falar: Rita, serve um pouco de fungo aí. Lá não come fungo, né? Um pouco de não sei de quem, de maçambala, ok? Parem com os pedidos, por favor. Deixem-me ainda saudar. Ainda nem me preguei ainda. Hã? Ah, lá come fungo, shima. Shima na lunda é fungo.
Muito forte, pá. Você sabia que os moçambicanos têm uma semelhança muito grande com os tiocos? Não todos, mas há tribos aí que são chocos. Quem já ouviu falar disso? Tem uma tribo lá em Moçambique que são chocos. Falam choco, tradição, cultura choco. Umbanda não sabia? Tem. Tem um povo que tem afinidades com os chocos aqui da Lunda. Agora, se você pode receber a tua cura agora mesmo, dependendo da sua fé. Quando você usar a tua fé, tomar atitude e não esperar que Jesus te toque, mas você provoca o toque de Jesus, e Jesus vai sentir a virtude a sair dele para te tocar. E Jesus vai perguntar: alguém me tocou? E os discípulos vão falar: todos te apertam. E disse que alguém me tocou, sim. Eu senti a virtude a sair de mim. E você vai dizer: sou eu. Agora, não tens fé para tocar Jesus, então deixe da Jesus anunciar o evangelho. Depois, Jesus vai vos tocar com a sua palavra. Ai, Jesus tocava as pessoas, é incrível. Todos eram curados. Desde criança que eu desejei ter essa unção. Quando eu ouvi a história de Jesus, eu desde criança que desejei operar como Jesus. Incrível. E hoje é uma realidade. Um general me mandou uma mensagem ontem. Falei isso hoje, né? O filho dele estava com uma desenteria muito profunda e era preocupante, que não estava a passar por nada. Só falei, como fala a dona Edith, aquieta-te. É? A desenteria parou, que saía já com sangue. E o general escreveu: isto é prova, este testemunho é prova da unção que Deus derramou na sua vida, apóstolo. Faltou dizer ao general: só hoje você descobriu isso. É? O camarada general disse: isso é prova de que a unção foi derramada sobre ti para curar. Aleluia. Esse esqueceu que várias vezes entrou no gabinete, o chefe dele lhe atacou. Aquele general tem um chefe que lhe atacou, não sei, aquele chefe já saiu, ok? Após, o chefe entrou aqui no meu gabinete e tô, senti que vou cair. Esse são muito, é muita bruxaria aí no exército. Entrou no gabinete, o homem estava já. Após, após, por favor, me ajuda, após, me ajuda. Aquieta-te. Eu vou mandar mensagem. Está tão me sentindo? O homem só entrou no gabinete, ficou tonto. Oh, muito feitiço, pá. Um é só você saudar o chefe. Esses chefes que estão carregados da autoridade satânica. Se ele te dá um abraço, você vai sentir a mão pesada. Parece que te der uma moca. Pum! É incrível. O Major confirma, né? Tem, né? Tem esses chefes. Grandes marabus.
Outro dia, o general estava na viagem, lá mesmo lhe atacaram, estava não sei que província, não me lembro. Apóstolo, tô aqui, os bruxos mataram. Aquieta-te! Já me sinto bem, apóstolo. Sofre muito, mas eu entendi porque que ele sofre muito. Também não quero entregar a vida, tá vendo? Não quero, assim, levar a sério o evangelho. Ele até foi promovido. Pediu porque estava mal há muitos anos, porque não sei o quê. Uma palavra. E eu falei, vai ser general de 3 estrelas? Eu falei, não, apóstolo. Lá sou general de 3 estrelas, é o Estado-Maior. Então, só tem que ser duas só. Ai, 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 tá bom, tá bom. Então, promoção no cargo. Olha, e foi promovido mesmo. Disse, não, apóstolo. 3 tem que ser o Estado-Maior. Eu falei, general, sem fefa. Não quero ser Estado-Maior. Para Deus a coisa impossível. Não. No Estado-Maior, Major, já devias entender. Se você quer que eu fale o ramo, não, não, não. Vão lhe procurar onde é que ele está. Não faça isso. 4 estrelas é Estado-Maior das Forças Armadas, mas nos 3 ramos não é 4. Como é que é? Eu não sou militar, mas sei, Major. O Exército são 3, a Aérea são 3, Marinha são 3, não é assim? Que tem 4, é o chefe de todos. Aí já, chefe Estado-Maior das Forças Armadas. Eu entendo. Oh, como é que tá? Amém. Agora imagine se os cabis-chefes, você subordinado lhe abraça, a mão apodrece, apanha tala. Eles são maus, pá. Se você lhe dá abraço, apanha tala. Não, mas também não dá a qualquer um, né? Aqueles que ele quer fatigar. Agora imagine o povo 4 estrelas. Aquela tala já mora mesmo já no quê? Na mão dele. Muita tala, né? Onde é que é? As talas lá no quê? Nas Forças Armadas. É nas cadeiras, nas mãos pelo braço, canetas. É como assim? Hã? Onde é que é? Na porta. Muita tala. Aos fracos do espírito, né? Ele controla quem é fraco para lhe sacrificar, ó, velho. Não, tem razão que é em todo sítio. Ah, em todo sítio. Nas botas. Não, bota não. Como é? Bota você põe em casa. Se nas botas já é tua mulher que te fatigou. É, mas nas cadeiras, nos gabinetes, tá vendo? Nas boinas também. Não, não faça isso, Maria Bernarda. Você põe... Boina! Se você boina te põe em casa, lá no serviço você não tira. Como é que ele vai colocar lá? Não ter Deus no mundo é um problema grave. E isto é que eles levam a buscar feitiço. Você não sabia por causa disso. É isso que leva eles, os que não têm feitiço, a procurar feitiço. É insegurança, é pânico. E assim vão à procura do quê? Da falsa proteção. Até nas pias põe. Tá bom. Aí já me fatigar. Depois as talas estão baratas. Você tem de 200 kwanza.
Me contaram que lá na paragem do Quilamba tem lá jovens que vendem tala, parece que é mulheres, ok? A vida deles é só circular, tipo, estão a pagar táxi. Afinal, estão à espera dos clientes. Vendem talas. Mas é tala de 200, 2.000 ou 200, ó Camalenguiana? 200 é muito barato. 200 está ao alcance de todo mundo. Até de 50 também. Não, não faça isso. 50 não. Tem de ser. O meu padrasto comissário lhe colocaram na geleira dele do serviço. Como assim? Ah, meteram a tala na geleira. Tem também de 50, Maia. Então qualquer um pode. Meu Deus do céu. E mesmo para fatigar as pessoas. Só que também essa de barata significa que é mesmo só para um dano pequeno. Para grandes danos, que põe mesmo o homem fora do jogo, ele também não vai te vender a 50. Não, Catarina, esse dos Kwanzaa já não quero mais ficar nos Kwanzaa. Agora tem, eles, mas mais grande fica aí. Mas tem esse que vem vender na rua, na Zunga, são, como é que chama aqueles aí? São os, sei lá, retalhistas. Tem a de 5 minutos, só demora 5 minutos e a pessoa fica boa. Maria Lando, minha mãe lhe atiraram de 50 kwanzas. E quais foram as consequências, Maria? É que estamos a ouvir alguém que não ouviu, que viu. Quais foram as consequências? De 2 milhões para te acabar já a vida. Epá, são os intermediários. Ah, vão comprar a grosso para zungar. Pedi palavra no mestre e ela ficou curada. Muito forte, pá. Segundo aquele que me havia mandado, era de uma semana. Mas, só que isso tem uma regra. Se não te mata, quem mandou morre. Ou fica maluco. Aí é. Que se uma semana tens que morrer. E essa pessoa morreu. Agora entenderam qual é a necessidade de estar no Senhor? Como já estava com o mestre, a pessoa foi em casa depois de uma semana e me encontrou bem. Daí até agora a moça está maluca. Meu Deus. E ele foi te visitar. Ele te manda, ainda vai vir te visitar. São feiticeiros mesmo ousados. Ainda vai vir te visitar. Tu vai te saudar. Com licença. Quando ele te vê você saudável, não, não é possível. Você está a vir a coxar, ele já controla só, ele até vai te olhar no pé assim. Já levou. Ah, tá vindo mesmo assim? Chega, nada. É, eu creio que foi lá onde que lhe venderam. Eles falaram, você pensa que é só dar a tal a qualquer um. Ele falou a verdade, quem mandou foi a avó dela. A avó morreu e ela está maluca. Quem veio confessar foi a mãe. Meu Deus. Aí começa a minha exortação. Vocês entenderam agora o que é o verdadeiro cristianismo? É para estar livre dessas coisas. Pastores estão a levar tala e o pastor lhe deram tala, tem que ir para o grão feiticeiro
para lhe tirar a tala. Um feiticeiro maior do que aquele que meteu a tala. Pastor, como assim? As evidências do verdadeiro cristianismo são visíveis. Não é só frutos, mas também o poder, claro. Se existir frutos, vai existir poder. Se existir poder, nem sempre vai existir frutos. Mas onde tem frutos, tem poder. É como mais ou menos, é impossível ter frutos e não ter folhas. Mas é possível ter folhas e não ter frutos. Ok? A necessidade das pessoas levarem a sério o Evangelho. Principalmente vocês que estão a ouvir o verdadeiro Evangelho. Para estarem livres destas pragas. Por isso, Paulo, no livro de Romanos, ele fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os tais não andam na carne, mas andam no espírito. Nenhuma. Não existe condenação nenhuma. Não existe maldição. A respeito destes, a palavra diz: nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. Por causa do quê? De estar no Senhor e andar no Espírito e não na carne. É esse evangelho que eu vim vos pregar. O evangelho do poder. E eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Este evangelho de pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e sem danos. Agora vai no evangelho de homens que estão a falar das evidências do Espírito Santo, ou então do poder do Espírito, que estão a cantar: acredito no Santo Espírito, acredito no poder de Deus. É tudo conversa, é tudo palavras. Eles não estão impunes sobre as maldições que este mundo está a destilar. E Paulo diz que vivemos os dias maus, que os dias são maus, ou os tempos são maus. É por causa disso. Tempos maus. E aquele que é do Senhor, que anda com o Senhor, está livre dessas maldições. Um certo dia, Balaque convidou Balaão para amaldiçoar Israel. O que Balaão depois falou? Ele disse: para Jacó não adianta encantamento ou feitiço, nem tampouco adivinhação. Essa adivinhação, amaldiçoar ele. Vai te acontecer isso e aquilo. Vais ver o que vai te acontecer. Não adianta fazer feitiço para Jacó, nem amaldiçoar ou fazer adivinhação contra Israel. Não somente isso. O próprio Deus promete que ele iria amaldiçoar aqueles que te amaldiçoassem e iria abençoar os que te abençoar. Hoje, para Jacó, não adianta encantamento, nem adivinhação. Feitiço não funciona. Isso é o verdadeiro cristianismo. Mas eu estou a ver cristianismo de boca somente, de mentiras.
Se aqueles que pregam isso não estão livres disto, agora imagina o que ouve isto. Os dois pastores estão a pregar desse poder, estão a pregar tudo que está escrito na Bíblia. Repetem isso. Nem eles estão livres e impunes das maldições. Porque, na verdade, não estão livres os que pregam isso. É os que vivem o que pregam. Quem vive, esse está em Cristo Jesus. Quem vive já não anda na carne, mas no espírito. Então, Paulo disse: não existe nenhuma maldição para eles. Nenhuma! Ouviram? E veio Jesus e disse assim: todos aqueles que crerem, esses sinais seguirão. Não somente vão colocar as mãos sobre os doentes e vão lhes curar, também vão expulsar demônios, tomarão qualquer coisa mortífera, não vai lhes fazer dano nenhum. Vão pegar em serpente. Incrível. Ah, outro dia eu falei, eu trouxe um novo evangelho entre vocês. O evangelho com evidências, ou então o evangelho do poder. Digo novo para essa dispensação, mas que já era de pisar serpentes e escorpiões, sem dano nenhum, de beber veneno e não morrer, pegar em serpente e a serpente não te ferir. Mas ai daquele que beber veneno para provar que ele é de Deus. Ai daquele que procura serpente para pegar, para provar se funciona ou não. Vão lhe picar, porque aí ele pegou. Ok? Mas ocasionalmente isso vai acontecer, não te picam. Não é que você foi tentar a Deus, mas o momento impôs que você tinha que agir. Essas talas todas aí, isso é brincadeira para os pecadores. Deveria ser somente para os ateus que deviam sofrer nas mãos desses feiticeiros aí. Mas, infelizmente, os que creem estão a pagar uma fatura muito grande. Mas por que que eles se creem? Eu falei na mensagem há dias. Por que das frustrações? Ou então a decepção religiosa? É por causa das pessoas crerem em Jesus e não viverem Jesus. Quando se crê e não se ama Jesus, é muito complicado. É quase que nada. Era melhor não crer em Jesus e você sente das suas responsabilidades, que não tem nada a ver com Jesus, e sofrer, sabendo que está a sofrer porque você não é de Jesus. Agora, sofres mesmo dizendo que és de Jesus. Que vergonha. Aí vem as decepções da fé. Mas quando eu ando nos caminhos do Senhor, quando eu vivo o temor de Deus, quando eu sigo o caminho, não que eu preparei, que Jesus preparou para mim, porque se é caminho que você prepara, vai preparar um caminho à tua altura. Um caminho, vai saber que não. Eu como sou gordo, senão não vou conseguir passar lá, vas a largar lá. Não, aqui tem lomba. Não, aqui não. Em vez de dar curva muito distante, vou fazer isso. Não, não, não. Aqui vou fugir essa montanha. Não. Jesus preparou o caminho. Aliás, ele é o caminho, as boas obras. E você deve trilhar esse caminho. Se encontrar lomba, passa, meu, é baixa, rebaixeira, abismo, desce lá embaixo. Depois sobe, montanha, vai indo no pântano, você vai passar. É estreito, é esse o caminho da vida. E assim,
Agora, eu quero ver que os feiticeiros, pregadores do evangelho que estão a enganar o povo, para virem mais ou menos fazer uma comparação entre o meu evangelho e o evangelho deles, no tocante às evidências. Eles nem acreditam, eles falam das evidências, mas não acreditam que as evidências são reais. As evidências para o evangelho da corrupção é só na boca, são palavras. Os fatos não existem. Este é o evangelho que vocês andam a ouvir. Paulo chamou o poder de Deus para salvar os que creem. Nos últimos anos se levantaram muitas vozes. Ainda bem que eu vos falei antes que ouvisse isso. Uma vez eu vos falei que Paulo é mais amado do que os outros apóstolos por causa dos danos que ele trouxe no mundo do espírito. Agora controla muitos movimentos a contrariar Paulo. Não dentro da igreja, fora da igreja. Aqueles que o diabo usa para poderem denegrir Paulo. Estão a chamar Paulo como foi um herege, alguém que inventou seu cristianismo, que não tem nada a ver com o cristianismo dos apóstolos, que seguiram Jesus, andaram com Jesus. Chamam Paulo de herege, falso profeta. Alguém que não viu Jesus, que ele fingiu, mentiu que viu. Era muito inteligente, um filósofo. E ele queria entrar no cristianismo, criou suas regras, criou suas igrejas. Não, só poderiam enganar um outro lego, um ignorante, um nesse. O Espírito Santo sabia que isso iria acontecer. Por isso, aqueles que eles aprovam, que foi deixado por Jesus, todos aprovam Pedro. Ele confirmou que a sabedoria de Pedro era de Deus. Que Jesus teria abençoado o irmão Pedro, ou então o irmão Paulo, Saul, como era chamado, Paulo, com sabedoria incrível. Pedro chegou até de mais longe e disse assim: muitos indoutos têm torcido nas suas letras ou escrituras, reconhecendo como sabedoria de Deus. Então, quem são eles hoje? Se aquele que andou com Jesus, aquele que Jesus deixou a igreja para liderar os seus irmãos, confirmou que aquilo era de Deus, quem são eles? Não, mas é por causa do quem? A gravidade que a sabedoria de Paulo traz, porque se o homem se limita somente nos evangelhos e em algumas cartas daqueles que andaram com Jesus Cristo, não vai ter crescimento eficiente. Não que Paulo foi alguma coisa, mas aquela promessa que Jesus fez, o Espírito Santo viria explicar, ensinar, é isso aí. Está a entender? Aleluia. Então, mas nós justificamos a sabedoria de Deus. E não é só dentro, fora da igreja. Tem igrejas que consideram Paulo como um herege, só que tem vergonha de falar. Tem vergonha de falar, de assumir. Então andam só em silêncio, para não serem apedrejados pelo povo. Então, mas é a dificuldade de entenderem Paulo. Pedro falou que os indótos se perdiam nas cartas de Paulo, na escritura de Paulo. Bem falou o apóstolo Pedro. Então,
verdadeiramente eu vos trouxe um novo evangelho. O evangelho antigo que tornou novo, porque passaram muitos séculos sem ele. E agora vocês estão aqui. Lá na religião não pode, nem na Universal, onde está, por exemplo, na Universal, onde se fala de falso poder, estão a passar mal. Se ele brincar mesmo com o vizinho dele e dizer, o meu Deus, o vizinho vai lhe falar, vou te ensinar. Vai vir, vai pôr na porta, amanhã quando sair, nem está amarrado, vai lhe ajudar. Está amarrado! Já era. Na cadeira, o colega, ele não pode nem desafiar o colega, o vendedor das talas. Ele não pode dizer, o meu Deus, ele primeiro vai lhe zombar. Qual é o teu Deus? Você. E depois ele vai falar no coração só. Como eu falei a alguém, aquele muçulmano aí que se auto-intitulou como libertador, eu falei, não é na boca, é no ringue. Tem que vir no ringue para você mandar a boca. Já tem um libertador na Terra. Então, outro libertador tem que lutar com o que existe. Quando me vencer, então você toma um ofício. Então, lá o homem, não é só universal, e todos os outros mundiais, não sei o quê, esses que falam das evidências, os neopentecostais, das evidências do Evangelho, não estão livres das maldições, infelizmente. Vão no hospital, depois vai encontrar lá uma quimbandeira médica ou enfermeira. Vai lhe falar, olha, não me queixa. O teu problema é de âmbito espiritual. Te aconselho que corra, sai do hospital, vai procurar aquelas casas aí para te curar. Não vai ser curada, vais morrer. Mas não me queixa, ok? Só estou a te ajudar. Sim, sim, doutor. Retira-te. Procura. Eles até já não acreditam. Antigamente mandavam, vai para as igrejas, não sei disso. Você vai falar, essas igrejas aqui só comem dinheiro de vocês. Qual igreja? Mano, que bandeiro, pá, igreja. Só vão te comer dinheiro, rapaz. Não viram aquele homem que lhe comeram 500 mil? Era tala. Aquele langa que lhe comeram 500 pau. Numa igreja. Lhe comeram. É bongo. 500 pau foi bem comido. Tem irmã do nosso irmão, não vou falar o nome dele. O irmão é servo. A irmã dele na província está na comarca. Ela é médica ou enfermeira, sei lá. E é testemunho de Jeová. Viu? Aqueles testemunhos de Jeová fanáticos. Todos eles são fanáticos, mas tem os mais fanáticos. Quando o irmão lhe falava da verdade, ele ignorava. Então, lá, não sei se é um ancião dele, ou como é o publicador, o pioneiro, o líder deles lá. Tinham lá alguém doente no hospital. E está lá. E estava internado, como não dava para ir lá com os medicamentos tradicionais. Então usaram a irmã. Não, a irmã, como trabalha aí, começa a lhe fazer esse tratamento lá. No dia que ele fez aquele tratamento, ele esperou aquele medicamento, entrou no estado crítico e morreu. A direção do hospital acionou um processo crime. Medicamento estranho entrou, tradicional. A enfermeira não somente facilitou, mas também é que aplicou o medicamento. Cadeia com ele. Está na comarca. Ok? Esse é o cristianismo sem poder, sem evidência. Quando aperta,
Eles vão nos curandeiros. Nos altares estão a falar, não vai nesse lugar. Ele mesmo vai. Vai, vai. Pastores estão aí, obreiros, membros, diáconos. É a vida deles, assim como a corrupção, né? Todos participam da corrupção, todos vão nos quimbander, todos fazem isso. Só não vão quando é de uma coisa de leve. Quando aperta, ele vai. Aí depois a linguagem muda. Não, é porque ah, Deus é que fez as árvores. Só que também as pessoas exageram muito. Os comprimidos não vêm das árvores. Os comprimidos vêm das plantas. Então, é a mesma coisa. A diferença é que esse já foi sofreu uma mutação, um processo científico, mas que as propriedades são as mesmas. Já porque caiu no laço de ir nos curandeiros. Falta de poder, é assim que dá. Isso significa decepção da fé. Antes de ir no Quimbandeira, ele orou. Eu falar aquele crente que não é feiticeiro, que acredita que Jesus é poderoso. Ele orou. Subiu no monte, oraram, mandou vir os pastores, os irmãos. Nós estamos a ouvir tantos relatos aí. As pessoas estão a ser curadas só com uma palavra, com um toque. Mas antes, a igreja foi lá, fizeram um propósito, nada. Aqui só vem e eles falam, mas como é que aquele homem só me fez assim? Passei aquelas moças que falam dos problemas também mal falou. Você lhe fala isso, ele não é que eles não falam, eu que lhe orientei para não, lhes orientei, aliás, para não estar aí a. Por isso você não vê, não, eu grito com aqueles repórteres que gostam de seguir, eu não sei o que, eu fico muito, eu olho para, já estão bem conotadas elas, eu as conheço, e não mudam. Pode gritar hoje, amanhã, quer dizer, eles estão a se fazer como é que se chama? Sei lá, agradar. Não, não precisa. Dar um discurso. Olha, não sei o que, não sei o que. Somente esses que estão à vida está lá. Esses entendo também são novos. Então precisam, não sei se a Jussara está aí, começar a. Eu trabalho mesmo assim. Vou dar recado aqui para os pastores, para os repórteres. Então, eles instruírem. Não precisa, nós não temos tempo para tal. Você vai, estás aí, ô dona? Então, esses estão à vida das igrejas, porque eles são embora poucos lá, tá vendo, né? Eles doentes na bicha são poucos. Ele pode ir embora dar o show dele. Olha, foi no não sei no que, e depois ele voltou, e lá no não sei o que, agora toda noite, hoje não dormiu, e pela manhã eles não têm que ocupar o tempo. Nós aí não temos tempo. É beaucoup de pessoas. Então tem que ser rápido. Ouviu o repórter? Todos vocês, se você vê, te olhei, te fixei os olhos, é porque não gostei da tua demora. Como diz o Paulo, o tempo urge. Sim, o Paulo, ele fala lá na rádio, o tempo urge. É verdade. Então, essas pessoas que vêm da religião, ele fala, depois o repórter só fala, olha, é assim, assim. Você me tranca a cara, não falou tudo. Eu lhe toco, desce aí, já está curado. E eles fazem essa comparação. Não, não pode. A gente aí, você senta no pastor, fica lá 2 horas a contar a história. O pastor te ora 30, 10, 20 minutos. Pastor a calorear, pastor pentecostal aguenta. Eles como não põem as mãos a te girar da Universal. Calor!
No aniversário ainda orar, levantar a calça. Aqui não orou. Não falaste nada. Só te tocou. Ele nem quer nem saber o que você tem. É assim. Esse é o evangelho do poder. As evidências da palavra de Deus. Isso chama-se demonstração do poder. Tenta imitar. Isso não é coisa de imitação. Isso é uma originalidade. Isso não é algo, não. Fulano faz isso. Ele não atende. Não precisa você falar. Não. O segredo não está aí. O segredo está na raiz. E essa raiz é o novo nascimento. E depois que seguiu o novo nascimento, é o revestimento do poder. Mas ninguém vai receber o revestimento se é o novo nascimento. Eles querem o poder. Se não nasceu de novo, vai receber poder como? Hã? Poder estranho. Fogo estranho. Por isso, graças a Deus, e ninguém pode contestar isso. Não, ninguém. Ninguém contesta o poder do alto. Qualquer um que tentar lutar com o poder do alto, entra no ringue com o próprio poder do alto e vai sair a sangrar. É incrível. O tempo urge. Hã? Veja só, por exemplo, existem lugares proibidos, lugares temidos, lugares, não digo simbólicos, mas marcados nas culturas, tradição dos povos, que ninguém pode tocar naquela árvore como no Banza Congo, ninguém pode chegar naquela fonte, ninguém pode tocar naquela pedra, ninguém pode entrar naquela mata, ninguém pode tirar não sei o quê, ninguém. E o povo, há séculos, gerações passam e honram, respeitam, com medo, temor. E tem histórias. Alguém ousou, tenta só você desafiar com teu cristianismo de fé sem obediência. E você, o meu Deus é grande, o meu Deus é grande, eu vou mesmo lá, eu vou tocar, vai, para você ver. Ah, não que é uma história que inventaram somente para colocar temor, medo, que não existe nada de espiritual lá. Aí sim, aí vai tocar e não vai acontecer nada. Mas se na verdade tem lá uma fortaleza, uma potestade, é mesmo algo sério, vai ficar maluco, vai para lepra, vai ficar paralítico, vai morrer. É verdade, não é brincadeira não. Por isso também o diabo levantou outras teorias na Terra, ou então, sei lá, correntes, que vão ensinando as pessoas que o feitiço não existe, que isso coisa de feitiço é brincadeira, você não sei o quê, que é isso, que é isso. É, o diabo gosta disso. As igrejas que não têm poder, vai só no Valdemiro Santiago, fala só do feitiço. Fala só porque, olha, o filho vai gritar, ah, para com isso! E ele grita mesmo assim, aqui não, aqui é Jesus, aqui é Jesus. Mentira, tem medo. É? Mas agora, um homem que crê e ama Jesus, sim, esse pode levar os bruxos a um duelo, a um Carmelo. Tenta só para você ver. E o homem vai e toca, e mexe, e pisa, e faz, e fala. Vão esperar o resultado? Nada. E muitos depois vão criar curiosidade para vir te perguntar qual é o segredo. O feitiço, teu feitiço é de onde? Se aqui todos que desafiaram esse lugar morreram, ficaram doentes.
Dormiste mesmo bem? Dormi. Dormiste mesmo bem? Dormi. É isso que pode dizer, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Mas agora essas brincadeiras de falar só o meu Redentor vive e você não vive o Redentor, é danos grave. Eu conheci aquelas emoções brasileiras da Universal. Eles nos injetavam a fé, parecia que a fé era verdadeira, afinal é fé, é febre. E ele foi afrontar o tio dele, que era Soba. Era meu amigo. No princípio da minha conversão, ele até que me arranjou casa, me falou que tinha uma casa na área dele, vazia para alugar. Andávamos juntos, é incrível. E foi embora para expulsar o demônio do Soba. Eles Soba no tempo da guerra, em vez de ficar lá no Cambu de Gatem, estavam aqui em Luanda. Vieram fugir, eles continuavam a desempenhar o seu ofício com Soba, cuidando dos povos lá daquela região que estavam aqui em Luanda. Foi lá, levantou as mãos ao Soba, mandou fogo no Soba. Era parente dele. Queima, 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 queima. O Soba só lhe fez assim. O homem ficou maluco. E aquela loucura só de alguns dias, mas aprofundada. O Rui na altura estava no quê? O Rui não estava na Viana. O Rui na altura estava aí no Grafanil Bar. Ok? E havia fazer confusão na igreja. Aquela loucura, estava o maluco. Quando alguém da igreja fica maluco, corrida na igreja. Demônio sabe. Ele agarra, 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 agarra. Investigamos e nos falaram que ele brincou com o tio dele, Soba. Mandou fogo no Soba. Foi expulsar o demônio no Soba. Sabe, ele levaram depois aonde? Quem sabe? Você sabe onde é que ele levaram. Na casa dos encostos. Depois ficou bom. Não queria mais nem saber da igreja. Pelo menos o Soba disse para aprender a não blasfemar contra as hierarquias superiores. Ok? Mas aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para eles, porquanto eles não andam na carne, mas eles andam no Espírito. Nada e ninguém vai os condenar. Nada e ninguém. Por isso é preciso levar o evangelho sério. Até mesmo aqui na Estênia. Pior ainda aqui. Tem que levar a sério o evangelho. Não é somente atacar. É atacar e também se defender. E autodefesa é viver o evangelho. Porquanto, quando você ataca e você faz a vontade deles, o contra-ataque é direto.
É direto, por causa das portas abertas. Então, eu tenho que destruir o Baal, o altar de Baal do meu pai, estou a falar de Gideão, para ir atacar os medianitas. Tenta deixar o altar de pé e vai sofrer danos no campo de batalha. Eu não estou a falar que você tem que destruir o altar da tua família para entrar na guerra. Não. Fecha as portas. Fecha as portas. Viva o Evangelho. E agora se posiciona para atacar os teus inimigos. Satanás se aproximou de Jesus. Jesus sentiu. E ele disse: Eis que se aproxima o príncipe deste mundo. Mas eu não tenho parte com ele. Amém? Eis aqui a nossa exortação da noite. Porquanto hoje é sexta-feira, vós precisais serem soltos mais cedo, e eu também, e amanhã é um outro dia. Agora você que está doente, tamanha unção se move entre nós. Coloca a mão no lugar de enfermidade. E ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Em nome do Rei Jesus, sejam todos curados. Sejam curados todos doentes. Recebam. Sejam todos curados. As talas sejam destruídas. Feitiço destruído. Macumba destruída. Demônio saia. Marido da noite. Homem noturno. Feitiço. Amarração. Cadeias. Insônias. Drogas. Vícios. Pesadelos. Depressão. Oh, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Então receba a cura. Tu que tens problema de bipolaridade, mente restaurada, demônios saem da mente dele. Mente restaurada, mente liberta, depressão sai, maldição sai, câncer sai, diabetes, pressão baixa, alta, qualquer que seja o teu nome. Há um nome que está acima de todos os nomes. As febres desaparecem, a gripe, tosse, irritação na garganta, inflamação pélvica, caroço, miomas, desapareçam agora. No nome poderoso de Jesus Cristo. O paralítico levanta-te e anda. Põe-te de pé e começa a andar. Você que está na cadeira de roda. Larga essas muletas e começa a andar. Sai da cama do hospital. Você que respirava mal. Volte a respirar bem. Você que vai fazer viagem. Deus te abençoe. Vai na fé. O meu Senhor será contigo. Faça boa viagem. Quer em terra, no mar como no ar. Oh, recebam. Você que está a clamar por uma bênção financeira. Que as portas se abram. Casamento, que as portas se abram. Documento, residência, que as portas se abram. O meu Deus vos abençoe. Você que está a interceder por alguém que não está aqui, mas ele está doente. E ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Sejam curados, intercedidos por vocês. Em nome de Jesus. Alguém está no estado de coma e você está a interceder por ele. Acorda! E Cristo vai te esclarecer. Sai do coma. Sai a morte. Em nome de Jesus. Onde está o teu aguilhão, a morte? O inferno, cadê onde está a tua vitória? Tragada a morte foi na vitória. Recebam, recebam a paz do alto.
ou recebam. Pelas pisaduras de Jesus, sejam todos curados. Sintam o alívio, sintam a paz, sintam a libertação, sintam a restauração, sintam a transformação, sintam a cura. In the name of Jesus, oh nome de Jesus. Munakumbu Yesu Cristo, yondi wafuela munakoloso, munangemba ya mwana nzambi, losala kiambote, tutondele. Digam amém. Nzambe apambola, ndapandula, sukoyange, kuna sakwila tata. Amém. Faz teste agora. Não precisa mais pedir. Você precisa somente receber. Usa a fé. Levanta-te. Oh, aleluia. Você não comia? Pode comer agora. Você só respira com oxigênio? Tira essas máquinas aí nas tuas narinas, na tua boca. Volta a respirar naturalmente. As vias que estavam entupidas já estão desentupidas. Faz teste agora. Procura as miomas, procura os caroços. Os teus seios, você que tem hemorragia. Vai no banheiro. Vai ver que já estancou. Fluidos, gripes, sei lá, qual é que seja o nome.